Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, na palavra de Deus, Ele vem nos falando que Ele está sempre conosco, que nós não estamos sozinhos. E Deus está falando para filhos e filhas que estão com muitas preocupações e que a luta está grande. Mas Deus, olha o que diz a palavra de Deus hoje. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dá, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Tome a posição de filho, de filha amada de Deus. Não fique com medo, não desanime em hipótese alguma, porque Deus está cuidando de todas as áreas da sua vida. Sabe quando existe uma batalha e que, olha o que diz, para você entender, veja essa palavra, 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 3 e 4. Você vai entender porque tem certas batalhas que é Deus quem luta por nós. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que o inimigo arma contra os filhos e as filhas de Deus, porque às vezes as coisas estão tudo normal, aparentemente, e de repente começa, sabe aquela fumaça? Uma pessoa vê a fumaça de longe, e onde a fumaça, aqui, há fogo. Ou já apagaram o fogo, ou o incêndio só está começando. Em qualquer dessas situações, Deus não deixa os seus filhos sozinhos na batalha, porque as nossas armas, elas não são segundo os padrões humanos, elas são armas espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas, porque quem dá livramento de tudo que a gente não vê é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Às vezes uma pessoa ela fica cansada de tanto falar com os filhos, com o cônjuge, seja o esposo, seja a esposa, fica cansada de falar, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e às vezes ela mesma está caindo em uma armadilha. Ela se preocupa às vezes tanto com a família, ela avisa tanto, e às vezes tem uma armadilha para aquela pessoa. São palavras que foram lançadas na vida dela por ela. Você já viu aquela mãe de família que ela é muito preocupada e ela chega para os outros e ela fala: olha, eu estou preocupado com meu filho, com a minha filha, porque está fazendo isso, porque está chegando tarde. E começa a contar a vida dos filhos, ou ela começa a contar os ganhos dos filhos. Meus filhos hoje, eles ganharam uma medalha, eles ganharam promoção no trabalho, minha filha vai concluir os estudos, chegou a vez da gente fazer a formatura, porque minha filha, meu filho se formou, são maravilhosos. E aí, quem está escutando, você não sabe o que é que está acontecendo ali dentro. Às vezes aquela pessoa, ela escuta e ela sai dali amargurada, com raiva. Porque é que os filhos dela são assim, maravilhosos.
por que que está acontecendo isso. Ou, por outro lado, pessoas que ficam falando mal de tudo que você fala dos seus filhos. Você vai desabafar e você começa a falar e aquele problema começa a crescer, porque começam a amaldiçoar a família. Então tem pessoas que elas têm que vigiar, têm que orar e vigiar, mas saber que você não está só em suas lutas. Guarde seus segredos, guarde seus tesouros, guarde a sua família, guarde a sua vida pessoal. Nossa vida pessoal, ela é para Deus e para pessoas quando nós precisamos de oração, porque somos humanos e precisamos às vezes de pedir ajuda em oração para outras pessoas que oram. Mas cuidado, porque muitas guerras poderiam ser evitadas nas famílias, mas por falta de entendimento, de sabedoria, aí as pessoas vão e começam a falar, começa a entregar, sabe aquela história, eu não gosto de falar, mas é muito conhecido e você vai entender muito rápido. Entregar o ouro ao bandido. Quando você começa a espalhar para todo mundo que tem um tesouro, o que é que vai acontecer? Imagina para uma pessoa, ela abrir as portas da casa dela e ela mostrar para todo mundo os tesouros que ela tem. É assim que acontece. Aí depois, quando ela mostra tudo da família dela, da vida dela, é o tesouro. Temos que entender que temos tesouros em nossas vidas. É a nossa vida e a nossa família, abaixo de Deus. Primeiro Deus, depois a nossa família. Porque o que é que acontece quando uma pessoa mostra os tesouros? Tem pessoas boas que vão admirar e vão dizer glória a Deus, aleluias, que tem uma família que está vivendo em paz. Tem muitas pessoas boas, mas tem outras que vão fazer o quê? Querer roubar o tesouro, querer roubar a paz, porque você não sabe qual é o coração, em quem você pode confiar. Se você fala para muitas pessoas, você não sabe o que está acontecendo. Então Deus sabe de todas as coisas e Ele está conosco. Mas não é para ter medo. Em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Quando tem algum problema ou vários problemas juntos, não é para ter medo, porque Deus é quem vai lutar por nós. É para orar a Deus, para entregar a causa na mão do justo juiz, aquele que tudo pode, que tudo vê, que escuta, que sabe o que está realmente acontecendo. Às vezes você pensa algo do seu filho e não é nada daquilo. Às vezes é um problema tão pequeno e a pessoa começa a fazer com que aquele problema cresça. Aí realmente se transforma em brigas, em confusão, a pessoa não se entende com a família. Às vezes a pessoa ela está tão aterrorizada com tudo que está acontecendo que ela não percebe que ela tem os grandes tesouros dentro da sua casa, porque todos nós temos problemas e temos defeitos, mas o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é quem mostra e Ele é quem destrói grandes fortalezas do mal, coisas que o mal faz todos os dias para destruir famílias. A coisa que mais o inimigo quer fazer hoje em dia é destruir famílias, destruir sonhos, trabalhos, para ver pessoas na miséria. Mas Deus não deixa nada disso, Ele dá livramento. Olha o que diz em Salmo 144, versículo 1 e 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador.
é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Todos aqueles que são maus, Deus coloca embaixo dos nossos pés. O inimigo das nossas almas, ele bate em retirada. Tem coisas que só Deus para lutar em nossas vidas. Tem coisas que as pessoas já estão conseguindo, já estão crescendo na vida, aí o inimigo começa a colocar pessoas erradas no meio daquela família, que é para provocar grande rebuliço, que é para destruir a família, para causar desentendimento, para causar mágoa, ressentimento, tudo que é ruim. Mas o Senhor é a nossa rocha e treina as nossas mãos para a guerra e os dedos para a batalha, porque as nossas mãos são abençoadas por Deus para prosperarmos. E às vezes você vê uma pessoa, ela começa a trabalhar e ela começa a ficar confusa, ela começa a ficar cansada, desanimada. Por isso que na palavra de Deus sempre fala, não desanime, nunca desanime, porque o desânimo não é de Deus. Quando você sentir desânimo, você já começa a orar e você fala, cai por terra todo o desânimo, porque Ele é o meu aliado fiel e a minha fortaleza, a minha torre segura de proteção e o meu libertador. Você declara que Deus é o seu aliado fiel, é a sua fortaleza e a sua torre de proteção, e o seu libertador é o nosso escudo, aquele em quem nos refugiamos. E tudo dá certo. Quando nos refugiamos em Deus, Deus faz toda a diferença em nossas vidas, porque tem pessoas que ela quer resolver tudo sozinha. Você conhece alguém que é assim? Que fala, não, eu vou brigar, eu vou lutar, eu vou falar, eu vou rebater, eu fiquei sabendo de tal coisa, eu vou lá tomar satisfação. Essas pessoas, elas estão sozinhas, elas não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus leva a causa para o justo juiz, aí recebe grande livramento. Porque que tantas famílias já foram destruídas por causa de pessoas assim? Vizinhos contra vizinhos, vizinhos contra vizinhos, mulheres que quando o marido chega dentro de casa que ela já fala, olha, aconteceu isso e isso, vai lá tomar satisfação com o vizinho. Vamos orar e vamos vigiar, evitar guerras. As nossas lutas, quem luta é Deus. Vamos entregar nossas batalhas nas mãos de Deus. Deus está dando livramento hoje. E essa palavra é para que você edifique o seu lar, para que você tenha sabedoria, entendimento. E aquilo que você não pode resolver, não resolva a partir da força do braço e nem em discussões que não levam a nada. Essa palavra hoje é para pessoas que estão passando por grandes lutas, por grandes guerras espirituais, e ela acha que ela está lutando contra pessoas, mas a nossa luta não é contra pessoas. Embora, como diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, não esqueça dessa palavra, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E vamos agora usar essas armas, que é a nossa oração. Vamos orar. Ore comigo o Salmo 91 para entrar essa semana com o livramento de Deus. Essa é uma arma poderosíssima e você descansa seu coração porque já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. E você não terá perdas, você terá livramento. A sua família será abençoada, protegida, porque ela é amada. A família
é bênção de Deus. A sua vida é bênção de Deus. E declare dentro da sua casa: eu amo a minha família porque ele é bênção de Deus na minha vida. Ore comigo o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos lares. Senhor, vem com livramento para tuas famílias, Pai. Abençoa grandemente, dai a paz que excede todo o entendimento. Abençoa grandemente as mesas com fartura de alimento. Abençoa grandemente a vida financeira dos teus filhos e filhas com as contas pagas. Abençoa grandemente todo aquele que está estudando. Abençoa e dá livramento aos casais. Abençoa, Senhor, toda a vida. Abençoa grandemente a saúde do teu povo que está enfermo. Coloca, Senhor, tudo, cada coisa no seu lugar. E nas nossas vidas não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Abençoa grandemente e protege as nossas crianças e os nossos animais. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos, Senhor, do homem sanguinário, da perversidade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.